Então agora, amigos, é hora de fazermos uma reflexão para que possamos nos harmonizar. É uma reflexão do Espírito Meimei, pelo Chico Xavier, que fala sobre doações. Então fecharemos os olhos, nos acomodaremos melhor nas cadeiras. Não digas que possa existir alguém sem necessidade de ti. Precisamos dos outros, tanto quanto os outros se valem de nós. Os doentes te pedem amparo e companhia. Os fracos te requisitaram apoio. Os tristes procuram em tua presença essa ou aquela migalha de alegria. Os injuriados te esmolam simpatia e defesa. Os infelizes contam com a força de tua proteção e consolo. Os companheiros abastados aguardam inspiração de tua influência. As vítimas da penúria te rogam assistência e socorro. Os agressores te solicitam desculpa e esquecimento. Os amigos te reclamam solidariedade. Os adversários te requisitam entendimento. As crianças te pedem segurança e carinho. Com todos aqueles aos quais possas doar algo do que tenhas ou algo do que sejas, para que as tuas dádivas não se percam na esterilidade da incompreensão. Não te esqueças de envolvê-las em teu amor, na embalagem da paciência. Amigos, a nossa exposição de hoje está a cargo da nossa amiga Carla. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que possamos nos sentir assim, como disse a nossa colega, leves e serenos e carinhosamente abraçados pelos bons amigos espirituais que cuidam de cada um de nós. Continuamos o nosso estudo no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se trata nada mais nada menos de um evangelho no lar, né? E esse evangelho continuava assim com muita alegria naquela conversação entre amigos na casa de Simão Pedro, quando Jesus começa a narrar um fato, contar-lhes uma história, que na cidade de Nínive, um certo homem de um elevado grau espiritual estava sendo cogitada a possibilidade pelos arcanjos do Senhor, ante aos grandes elogios que ele recebia, que ele tivesse um alto cargo no céu. Então, o que ficou determinado? Deus ouviu a narrativa daqueles arcanjos e determinou o seguinte: vamos fazer o teste final. E determinou aos anjos trabalhadores do Senhor que viessem trazer alguns descobridores deste homem, algumas tarefas para seu teste final, se ele chegaria ou não aos planos mais elevados. Então vem encontrá-lo os anjos educadores a serviço do Altíssimo. 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram cada qual a seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. E assim foi feito. Chegou então a dona necessidade.
chegou, instalou-se na vida deste candidato, deixando passar pelas mais duras privações, por todas as doenças possíveis e até mesmo sendo afastado do convívio dos seus entes queridos, né? Porque é sempre assim, né? Quando está tudo muito bem, estamos com todos ao redor. Quando as dificuldades chegam, principalmente no que diz respeito às doenças, poucos são aqueles que estão disponíveis de coração para nos auxiliar, né? Mas ele, resignado, crente em Deus, fiel aos seus ensinamentos, conseguiu passar pela prova da necessidade. Então, veio a outra prova. O dinheiro chegou na sua vida e ele foi abastado de todas as formas. Mesa farta, recursos em abundância. Uma vida além daquilo que muitos de nós conseguem imaginar ou pensar em ter em um processo de reencarnação. Mas sabedor e conhecedor da caridade, ele então usou desse dinheiro de maneira digna e conseguiu distribuir esse dinheiro nas obras do bem, construindo em favor do seu próximo, fazendo um bom uso desse dinheiro, passando assim, sendo aprovado por mais esta prova que era o dinheiro. Faltavam duas. Chegou então a vez do poder. Quantos de nós sonham, né, com o poder? Porque nós gostamos de julgar quem está no poder, mas nós não nos colocamos no local de quem está lá. Mas ele era um homem que tinha consciência dos planos de Deus e sabia que tudo na vida era temporário. Inteligente, soube conduzir o poder, orientar, educar na tarefa do bem aqueles que estavam sob o seu comando. Ele soube conduzir o poder, sem se deixar elevar por isso. Apenas compartilhou dos seus ensinamentos, orientando, disciplinando, sob a lei do Evangelho, aqueles que estavam sob as suas ordens. Passou pela prova do poder. Necessidade, o dinheiro, o poder. E aí então chegou a vez da cólera. A cólera se revestiu de críticas duras através de digamos assim, de um servo ignorante, de alguém que não tinha um certo esclarecimento, mas que conhecia algumas falhas, embora verdadeiras, alguns vícios, né? Algumas manias, digamos assim, erros daquele candidato ao céu, e foi implacável. Tornou aqueles seus erros, aquelas suas falhas, de uma maneira pública. Maculou a sua imagem, a sua dignidade ante as pessoas e os familiares. E o devoto sucumbiu à cólera. Ele simplesmente se enfureceu e destilou todo o seu veneno. Usou da fala do verbo para desmerecer aquele que estava lhe ofendendo. Perdeu completamente o controle e a serenidade. Ofendeu bem mais do que foi ofendido. Familiares, amigos, e ali ele colocou fora toda a sua obra,
todo o seu projeto, porque se deixou enfurecer, não soube oferecer a outra face. Quantos de nós reagiríamos diferente? A cólera tem um item específico dedicado a ela, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que trata dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Pelo espírito de Hahnemann, a mensagem de Paris em 1863. E ela está diretamente ligada ao orgulho. E ele nos diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Quantos de nós não? Ou todos nós, quem sabe? Hahnemann, na sequência do texto, quem desejar ler se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua falando sobre esse orgulho ferido, que ele se apresenta nas nossas impaciências diárias, nas pequenas coisas, e que nós não deixamos passar. Temos sempre aquele verbo ofensivo, aquela reação quase de demência, como ele diz no texto. E de pronto nós fechamos a cara, perdemos os amigos, nos contradizemos com tudo aquilo que estudamos diariamente através do Evangelho de Jesus. Estamos sempre prontos para dar a nossa palavra de ofensa, né? E aí nós caímos naquela lei lá de trás, de anos atrás, olho por olho, dente por dente. Porque é tudo muito bonito na teoria para os outros. Comigo a coisa não é bem assim, né? Escreveu, não leu, como é que diz o ditado? Não é assim que a gente faz? Então, será que nós, sendo visitados diariamente pela cólera, temos alguma chance de sermos candidatos aos planos mais elevados? Vejam que um homem que era todo elogios não resistiu à cólera. Mas cada um de nós tem algo que se chama consciência. Então nós não precisamos aqui citar exemplos do nosso mal agir. Basta que a gente faça uma reflexão. Porque ali na nossa consciência existem as leis divinas, do como viver, do como conviver, do como agir. Então nós não precisamos aqui citar nada que possa nos tocar mais profundamente. Vai ficar ao nosso critério ao longo do trabalho irmos refletindo sobre as nossas atitudes, sentimentos e os nossos pensamentos. Porque era isso que Jesus queria quando trouxe essa história para aqueles que estavam ouvindo na casa de Simão Pedro. E isso nós colocamos em prática em cada processo reencarnatório. Porque o que tem que acontecer com a nossa consciência?
Nessa encarnação hoje nós estamos vivenciando um personagem, certo? Mas esse personagem tem que estar em acordo com o eu espírito que nós somos. A somatória de todas as nossas existências compõe o espírito que hoje vive um personagem. Então eu sei o que eu preciso, estando aqui nessa encarnação, fazer para que esse espírito possa evoluir e se melhorar. Se eu for visitado pelo poder, pela necessidade, pelo dinheiro, pela cólera, eu tenho na minha consciência os métodos de como agir. Então sempre nos será dado conforme as nossas obras em cada processo reencarnatório. Por isso, a necessidade de nós prestarmos atenção na nossa consciência. Eu vou agir, então eu me questiono. O que eu pretendo com esta ação? Eu vou falar, eu me questiono, o que eu pretendo com o uso dessa palavra? Será que o que eu vou dizer eu gostaria de ouvir? Será que o que eu vou fazer eu gostaria que fizessem para comigo? Então, tudo é uma questão de revisão, de consciência, de se autoconhecer para saber até onde eu posso ou até onde eu devo ir. Nós temos muitos exemplos que conseguem superar estes duros educadores, né, que Deus coloca no nosso caminho para a nossa elevação. Muitos conhecidos, outros anônimos, mas nem por isso menos importantes aos olhos do Pai, que é soberanamente justo e bom. Mas nós temos um em especial, que é o Chico Xavier, que dentro da doutrina soube, com o Evangelho de Jesus, como homem, como cristão, vencer a esses educadores do Senhor. Não foi orgulhoso, porque sabia que o orgulho é o principal veneno a nos derrubar ante os educadores que Deus coloca no caminho para nos testar. O que faz em nós o orgulho? Nos faz sentir injustiçado ante as necessidades. Nos faz egoísta ante o dinheiro e a riqueza em abundância. Nos faz corromper-nos ante o poder que nos é concedido temporariamente. E nos torna intolerantes ante as contrariedades da vida. Então nós vamos ver, dentro desses 4 educadores, como que o Chico Xavier se comportou. Nós já sabemos, né? Mas não custa lembrar, para que nos fique como exemplo, porque modelo nós temos um só, que é Jesus. Mas exemplos nós temos vários. E ante a necessidade, tendo a dor física, como que ele reagiu ante as doenças? Porque ele passou por todas as privações. E no livro Chico Xavier, Lembrança de Grandes Lições, do César Carneiro de Souza, ele conta que certa vez, Chico, lá por volta do ano 2000, pouco antes de desencarnar, estava junto com o grupo da Casa da Prece, estavam trabalhando e ele ali, com uma certa expressão de dor, quando alguém perguntou para ele: Chico, você sente dores? E ele respondeu: sinto muitas dores. E com esforço fez questão de expressar um sorriso e arrematou: mas estou feliz. A resignação diante de alguém que já estava por terminar a sua missão. E aí ele lembrou aos amigos que nunca sentiu e aprendeu tanto quanto naqueles momentos de senitude e de dor, e de doença e de limitação. Lembrou-lhes ainda do livro Renúncia, de Emmanuel, no capítulo 3, na segunda parte,
em que o personagem do padre Damiano comentava com alguém que estava ali cuidando de que nunca teria aprendido tanto quando no leito de dor, por ter a sua saúde completamente limitada. Ele tinha feito uso muitas vezes do púlpito para colocar os seus ensinamentos, mas o seu melhor aprendizado foi ali, quando estava limitado e doente. E nós, por uma dor às vezes, que nos permite nos movimentarmos, fazer as nossas atividades, manter a nossa casa, mantermos o nosso trabalho, nós nos consideramos injustiçados. Não é justo que Deus me dê essa dor, essa doença, eu tenho tanta coisa para fazer, mas será que é a doença que está nos impedindo ou o autovitimismo? Ou aquela coisa de que eu sou a vítima da hora, então eu não posso fazer nada, estou cheio de dor e me exigem tanto, não é assim? Vamos ver como que ele reagiu ante ao dinheiro. Emmanuel costumava dizer a ele que mais valia a pena lhe faltar 1 milhão do que lhe sobrar 1 centavo. E sobre o dinheiro ele dizia assim: partirei desta vida sem 1 níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me dão. Sapatos, eu custo a gastar um par. Em casa, a comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa que eu já passei em cartório para outros. Tenho apenas o seu usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça. De modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares. Se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Isso é relato de todos que conviveram com ele. Tudo que ele ganhava nesta mão, ele doava com essa. Ele não ficava com nada que era dado a ele, por gratidão das pessoas, às vezes até na tentativa de ajudá-lo, mas ele recebia aqui e doava ali, porque ele sabia que tinha sempre alguém que precisava muito mais do que ele. Sabe o que ele guardava? Medalhinhas que as pessoas, às vezes, mães principalmente, que recebiam as mensagens dos filhos, levavam a ele. Então ele costumava pegar aquelas medalhinhas e guardava do lado de dentro do paletó, assim, ali ele guardava junto ao peito aquelas medalhinhas. Era uma simbologia pela gratidão que ele tinha. Porque naquela medalhinha provavelmente era a imagem da Virgem Maria, da Nossa Senhora, de Jesus, essas medalhinhas que nós conhecemos com os santos, né? E as pessoas levavam. E ele sabia que aqueles espíritos estavam auxiliando aquela dor daqueles corações sofridos pela perda de um ente querido e também o auxiliavam na tarefa de consolar essas pessoas. E nós temos tanto apego, né, ao dinheiro, está sempre nos faltando. Será que ele nos falta ou nós gastamos mais do que necessitamos? Vamos ver o seu posicionamento ante o poder. No livro do Marcel Souto Maior, sobre as vidas de Chico Xavier, há uma passagem que ele diz que quando diziam a ele assim: Chico, tu és um enviado de Deus. E ele dizia: não, eu sou uma besta apenas que carrega os documentos dos espíritos. Tu és um iluminado. E ele dizia: nada disso, eu sou a tomada que liga um mundo ao outro. Tu és um apóstolo. E ele dizia: não, eu sou o cisco
Xavier. E nós estamos sempre almejando o poder. O que ele dizia em relação ao poder? Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, de todos os idiomas, aquelas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Era a única coisa que ele faria se fosse uma autoridade. E será que ele não amava os outros? Será que ele não contribuía para a comunidade, como ele diz aqui? Vejam a humildade, né, de quem nunca, em nenhum momento, se colocou acima de ninguém. E ante a cólera, que acabou por derrubar o personagem da nossa história, como que ele reagia? Ele costumava dizer que dói muito ser magoado, ser ofendido, mas que doía muito mais ofender ou magoar alguém. E no Evangelho de Chico Xavier, por ele mesmo, sobre ofensa e revide, ele dizia assim: não revidemos qualquer ofensa, qualquer agressão. O tempo passa, todos estamos na terra para aprender com os nossos próprios erros. O que façamos de mal a alguém é sentença lavrada contra nós mesmos. E ante a crítica, ninguém foi tão criticado quanto ele, e continua sendo. Por algumas pessoas ainda acham que ele é antidoutrinário, que ele era apenas um grande homem bom de coração. E diziam assim, ele, né? Quem não tem razão no que me critica, não merece resposta. Quem tem, está falando a verdade. E contra a verdade, ninguém nada pode. É o que Emmanuel tem me ensinado. Por este motivo, a vida inteira procurei ouvir em silêncio as verdades e as mentiras que têm sido ditas a meu respeito. Então, ele passou por todas as provas dos educadores do Senhor, com um único recurso, que nós muitas vezes achamos que temos, e temos bem pouquinho, que é a humildade. Ele passou pelas 4 provas: necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera, porque ele tinha humildade. Sabia disciplinar quando era preciso, mas ele fazia com amor, com respeito. As críticas, quando chegam a nós temos que procurar fazer o que diz aqui. Se não são verdade, não merecem a nossa atenção. Agora, se estão falando a verdade, façamos silêncio e uma observação: por que alguém nos disse aquilo? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos uma mensagem de São Luís que fala sobre o direito de repreender, do item 19 ao 21. E ali está bem explicadinho quando nós podemos ou não podemos repreender alguém. Quando nós vamos fazer isso, ele diz que nós temos que ter muito cuidado em analisar a situação. Em alguns casos, principalmente sobre aqueles que estão sob a nossa orientação, como os nossos filhos, por exemplo, nós temos sim todo o direito de repreender. Se estamos num grupo, num local de trabalho, e temos alguém sob a nossa orientação e que está agindo de forma
que não corresponde à verdade e está prejudicando alguém, nós temos sim o direito de repreender, mas de forma reservada. Se não houver boas intenções naquilo que nós vamos dizer e nós vamos colocar, se a nossa intenção é só desmerecer alguém, macular a sua imagem, aí nós estamos usando da crítica, da repreensão por maledicência e por malevolência. Aí ela não é válida. E quando esta questão de repreender alguém está relacionada a tornar público o mal que a pessoa está fazendo, o nosso cuidado tem que ser maior ainda. Porque diz São Luís que mais vale que um homem caia do que vários sejam humilhados e enganados por suas mentiras. Mas o nosso critério tem que estar sempre sedimentado na verdade, nas boas intenções, na caridade e no bem do próximo. Nunca, jamais para expor alguém ao ridículo ou aos comentários maledicentes dos outros, no intuito de diminuir alguém. É difícil, né? A nossa língua está sempre pronta para... E o dedo sempre prontinho para a gente apontar e falar mal e falar de alguém, comentar com alguém. E aí depois que o caldo entorna, a primeira coisa que a gente diz é assim, mas eu não tive intenção. Pior é que a gente sabe que teve. Por que a gente sabe que teve? Comentávamos no início, porque nós temos consciência. E às vezes a gente usa dessa maldade, porque a gente está com orgulho ferido, que alguém apareceu um pouquinho mais do que nós. Embora aquilo que o outro tenha feito seja verdade, não é dado a nós o direito de falarmos mal daquela pessoa. O silêncio é sempre o melhor remédio para nós encontrarmos a solução mais justa, refletirmos sobre as nossas reais intenções. Como fazer isso? Não existe nenhum modelo melhor a seguir do que Jesus. Não existe nenhuma lei melhor a ser seguida do que a sua lei máxima de amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e amar ao próximo como Ele nos amou. O amor é o melhor remédio, o melhor antídoto contra o veneno que é o orgulho, como nós vimos no começo. E para que a gente possa compreender essa ideia do amor, não existe nada melhor do que essa frase de Francisco de Assis: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Então, as nossas atitudes já falam por nós. Para completar esta mensagem de Francisco de Assis, nós trazemos os versos de Chico Xavier por ele mesmo. Pode baixar um pouquinho. Que fala sobre amar, do livro, o primeiro livro, e ele diz assim: amar é repartir a alma em bocadinhos. Amar é ter na vida um mundo de doçura, é encher o coração de ardores e de carinhos. É ter dentro do peito as flores da ternura. Amar é não sentir as pedras dos caminhos. Amar é transformar as dores em ventura. É evitar para outra alma os ásperos espinhos desta horrenda candal da vida de amarguras. Amar é bendizer as dores do viver, perdoar o ofensor, minorar o sofrer, daquele que impreve das dores o rigor. Amar é ser no mundo a rosa perfumada, sobretudo ser bom, ser alma abnegada, pois é no sacrifício o verdadeiro amor. Francisco Xavier.
que possamos ter uma semana de muito amor, de muita reflexão sobre os ensinamentos do Cristo. Que a paz de Jesus nos acompanhe durante a nossa semana. Convidamos a todos agora para orarmos por todos os encarnados e desencarnados, né, que a gente costuma colocar aqui na nossa caixinha, ou alguém necessitando de auxílio que venha à nossa mente agora. Irmão nosso que estás na terra, glorificada seja tua boa vontade em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino, com tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre.